Voltando então, Coroa da Santidade, página 396, a Era da Paz em outros lugares. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Era da Paz em outros lugares. Antes de nos voltarmos para as revelações de Luísa sobre a Era da Paz, vamos dedicar algum tempo para ver quão predominantes são as profecias relativas a ela virtualmente em todos os lugares no catolicismo. Quase todos os padres da Igreja acreditavam na Era da Paz. Quase todas as revelações particulares que tocam o fim dos tempos profetiza uma era e até o magistério papal dos séculos XX fala claramente da era. As escrituras também profetizam a era, no entanto, como grande parte do capítulo anterior foi gasto discutindo as várias profecias do Novo Testamento da Era da Paz e especificamente refutando interpretações errôneas delas que descartam a era. A fim de evitar redundância desnecessária, elas não serão incluídas neste capítulo e iremos, em vez disso, considerar agora as profecias do Antigo Testamento. Os padres da Igreja. A primeira coisa que deve ser entendida com os ensinamentos dos padres da Era da Paz e do Milênio é o que já afirmei várias vezes, mesmo se, como todos os argumentos dos críticos da Era, que rejeitam como heresia o acordo do Milênio pela maioria dos padres da Igreja estavam corretos, esses argumentos ainda não teriam influência na realidade da Era da Paz, descrita por Jesus a Luísa, e Jesus a tantos outros. Lembre-se de que esta era, de forma alguma, depende dos ensinamentos dos padres da Igreja no milênio. O último é uma sobreposição inspiradora, mas não é de modo algum uma justificação necessária que, se refutada, refuta a Era da Paz. A Era da Paz está chegando e ninguém pode parar. Essa realidade não depende de que esta ou aquela interpretação dos pais do livro do Apocalipse seja vindicada ou condenada. O Deus Todo-Poderoso também não mudará seus planos de não ofender alguns apologistas que serão escandalizados quando virem a criação restaurada à sua dignidade original. Disto parece claro que os ensinamentos milenares dos padres da Igreja, sobre os quais existe quase um consenso entre eles, falam a mesma coisa que Jesus revela a Luísa como a Era da Paz, o reino da divina vontade na Terra. Os padres da Igreja sustentavam que os 7 dias da criação eram análogos aos 7 milênios da história da humanidade, assim como nos dias da semana e nos dias da criação. O último é reservado para o descanso. Os últimos milênios da vida da Terra seriam de descanso. Ao falar contra o reino da paz, algumas disputas que os padres sustentaram que os dias da criação eram de fato análogas às eras vindouras, mas ninguém menos que Papa Bento XVI ensinou isso dizendo: os padres da Igreja consideraram os 6 ou 7 dias da narrativa da criação como uma profecia da história do mundo e da humanidade. Para eles, os 7 dias representaram os 7 períodos da história, posteriormente também interpretados como 7 milênios. Com Cristo deveríamos ter entrado no último, ou seja, o sexto período da história, que seria seguido pelo grande sábado de Deus. Mais tarde, no mesmo discurso, Bento XVI disse aos que insistem que a história está fadada a se tornar cada vez pior com o passar do tempo, até a segunda vinda de Cristo. Hoje também existem pontos de vista que veem toda a história da Igreja no segundo milênio como um declínio gradual. Alguns veem esse declínio como já tendo começado imediatamente após o Novo Testamento. Pelo contrário, de fato, opera Christi non defunt sed profusium. As obras de Cristo não retrocedem, mas avançam. Lembramos também de uma sessão anterior que os ensinamentos de Santo Agostinho não impedem a antecipação de um glorioso reinado de paz. Então agora vamos considerar os ensinamentos de outros padres da Igreja sobre esse assunto. Como as citações se explicam, vou analisar algumas delas aqui para você. Lembre-se de que o objetivo não é defender essa ou aquela opinião escatológica. Precisa de qualquer pai, mas apenas provar que os padres, em geral, apoiavam a noção de um reinado glorioso de paz antes do fim dos tempos.
Não estou insistindo na validade literal e completa de nenhum desses prognósticos. São Justino Mártir. Eu e todos os outros cristãos ortodoxos temos certeza de que haverá uma ressurreição da carne seguidos por 1000 anos em uma cidade reconstruída, embelezada e ampliada de Jerusalém, como foi anunciado pelos profetas Ezequiel, Isaías e outros. Um homem entre nós chamado João, um dos apóstolos de Cristo, recebeu e predisse que os seguidores de Cristo habitariam em Jerusalém por 1000 anos e que depois a ressurreição e julgamento universal, em suma, a eterna, ocorreriam. São Justino não poderia ter proposto essa visão com mais vigor, mesmo que a ortodoxia católica exija deixar para trás alguns detalhes. Quando um pai da igreja procede um ensinamento com eu e todos os cristãos ortodoxos sentimos certeza. Qualquer cristão deve prestar atenção. Tertuliano. Mas confessamos que um reino nos foi prometido na terra, embora antes do céu, apenas em outro estado de existência, na medida em que será após a ressurreição por 1000 anos, na cidade divinamente construída de Jerusalém. Santo Irineu. A bênção prevista, portanto, pertence inquestionavelmente aos tempos do reino, quando o justo deve governar sua ressurreição dos mortos, após sua ressurreição, dos mortos, quando também a criação, tendo sido renovada e libertada, frutificará com abundância de todo tipo de alimento, de orvalho do céu e de fertilidade da terra. Como os anciãos que viram João, o discípulo do Senhor, relataram que ouviram dele, como o Senhor costumava ensinar a respeito desses tempos, e que todos os animais que se alimentam apenas das produções da terra devem naqueles dias tornar-se pacíficos e harmoniosos entre si e estar em perfeita sujeição ao homem. Aí as referências estão aqui, Justino, um diálogo com Trífono, aí tem todas as informações aqui. É significativo que duas dessas citações dos pais da igreja expressam não apenas suas próprias opiniões, mas relatam o que foi recebido do próprio apóstolo João. Além de ser diretamente de nosso Senhor, não se poderia esperar um maior testemunho sobre o que está por vir no final dos tempos do que João, autor do livro do Apocalipse. Lactantius, o grande apologista do século IV e pai da igreja, que serviu como conselheiro de Constantino, dedicou um capítulo em seus Institutos Divinos a esta mesma discussão, intitulada do Mundo Renovado. Ele fala em termos vagos de um tempo literal na Terra após uma vinda intermediária não física ao final, de Cristo, durante a qual Satanás é acorrentado e o justo floresce, descrevendo claramente que esse tempo ocorrerá envolverá uma espécie de retorno ao estado original de justiça. Lactantius descreve essa era como sendo aquela em que os animais não serão nutridos por sangue, nem pássaros pelas presas, mas todas as coisas serão pacíficas e tranquilas, leões e bezerros devem ficar juntos na manjedoura e o lobo não deve levar as ovelhas. Embora muitos outros ensinamentos dos padres possam ser citados para demonstrar a existência desse consenso sobre a Era da Paz, é adequado encerrar este breve tratamento citando o próprio Lactantius, que no próximo capítulo também interrompe seu discurso. Estas são as coisas as quais os profetas mencionam que estão para acontecer a seguir, mas eu não considerarei necessário apresentar seus testemunhos e palavras, pois seria uma tarefa sem fim. Nem os limites do meu livro receberiam uma multidão tão grande de assunto. Pois, buscando clandestinamente conhecimento secreto de Jesus fora dos meios comuns corretos, de conhecê-lo, podemos ter certeza de que sua crença em uma era da paz vindoura realmente era do apóstolo João, pois é insustentavelmente que um santo e pai da igreja sucumbisse aos mesmos erros gnósticos pelos quais ele é tão famoso por lutar, embora essa seja apenas uma evidência entre milhares que demonstram a validade da era, por si só é praticamente suficiente para tornar a era quase certa. Muitos, com uma respiração, falam coisas semelhantes e, ao mesmo tempo, para que o cansaço não seja ocasionado aos leitores, eu deveria juntar coisas coletadas e transferidas de todas. Tendo já citado muitas fontes demonstrando seus pontos de vista sobre a Era da Paz, Lactantius considera inútil continuar a tarefa, que seria tão volumosa. Ele descreve como as mesmas profecias são dadas por tantos que seus resultados seriam infinitos.
Lembre-se de que, mesmo que alguns ensinamentos individuais de alguns padres da igreja precisem ser anulados, esse ajuste não prejudica o consenso geral dos padres sobre o que é essencial sobre esta era da paz. Lamentavelmente, é precisamente assim que os ensinamentos dos padres são tratados pelos críticos da era. A moda modernista por excelência, deixando de lado de maneira inacreditavelmente campos inteiros de obras dos padres por motivos incrivelmente fracos. Contrasta fortemente com a abordagem apropriada e tolerada pela igreja para a patrística. Não contrasta, não pode fazer isso. De fato, quando uma vez que o ensino é considerado um consenso unânime entre os padres, então, por esse mesmo fato, é automaticamente um dogma da fé católica. Isto decorre dos ensinamentos do Primeiro Concílio Vaticano, que declara: não é permitido que alguém interprete a Sagrada Escritura em um sentido contrário ao consentimento unânime dos pais. Além disso, o Concílio de Trento promulgou o mesmo ensinamento. É certo que apenas um voto dissidente é necessário para destruir a unanimidade. Esse resultado pode ser o caso dos ensinamentos dos padres sobre a era da paz, uma vez, como já mencionado, uma interpretação da escatologia de Agostinho prediz nenhuma era da paz, e Jerome e Orígenes também fornecem alguns argumentos contra alguns ensinamentos do milênio, mas que existe um perto consenso unânime sobre o reinado milenar entre os padres, e isso não deve ser ignorado. Pelo contrário, essa quase unanimidade não é apenas extremamente valiosa, mas deve ser de fato considerada confiável na proporção de sua proximidade com a unanimidade. O Papa São Pio X até invocou um perto consenso unânime dos padres para justificar o que estava entre seus maiores legados: a promoção de tantos católicos que estão em um estado de graça, se possível, se tornando comunicantes diários. Em um decreto emitido no 3º ano de seu pontificado, ele escreveu: somos solicitados na oração do Senhor a pedir nosso pão diário, pelo qual as palavras que os santos padres da igreja ensinam unanimemente devem ser entendidas como o pão eucarístico que deve ser a nossa comida diária. Portanto, é claro que um consenso unânime dos padres, apesar de não elevar automaticamente o consenso ao status de dogma, mas devia, né? Já que é tão unânime assim o consenso deles, deveria ter um dogma da era da paz, né? Apresenta, no entanto, uma obrigação séria de consideração à consciência de um cristão e é altamente improvável que esteja errado, considerando os ensinamentos citados acima, e existem muitos outros como eles. É difícil negar que exista pelo menos um consenso quase unânime entre os padres da igreja sobre a sua insistência na vinda do reino de Deus à Terra antes do fim dos tempos. Um tratamento completo deste assunto não é necessário aqui, simplesmente recomendo que você trabalhe com o teólogo Padre José Iannuzzi no livro O Esplendor da Criação e Anticristo e o Fim dos Tempos. Esses livros estão na nossa página livrodocel.com.br, né? Onde estão os livros do céu, tem esse livro também para você baixar, se você quiser, tá? Então entra lá, inscritos no site livrodocel.com.br, inscritos de Luísa, aí tem um drive que tem todos os livros do céu para você baixar, e lá tem esses livros também em português já, traduzidos para vocês lerem, tá bom? A gente vai explorar esses livros aqui, ler esses livros aqui, mas tem que ter paciência, não dá para fazer tudo de uma vez. Primeiro a Coroa da Santidade, depois a gente vai para o Esplendor da Criação. Bem como os posts do evangelista Mark Mallet, né? Quem quiser ler, a gente coloca bastante coisa do Mark Mallet no nosso livrodocel.com.br, mas só coisas que sejam relevantes ao reino da divina vontade, né? Então tem coisas que ele fala que eu já não concordo com algumas coisas, ou então eu não acho necessário colocar, eu não coloco tudo não, mas quem quiser entrar no site direto dele pode ler o Mark Mallet. É um jornalista que estuda sobre a Era da Paz e que sobre o fim dos tempos, fala muito sobre escatologia e tal. Incentivando você a ler o site de Mark, apresento abaixo uma seleção de citações, além do que já foi apresentado acima, que ele compilou dos padres da igreja na era, em um artigo intitulado Como a Era foi Perdida. Um artigo que examina detalhadamente como os ensinamentos sobre a era foram amplamente negligenciados por grande parte da história da igreja.
E Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. Portanto, ainda resta um descanso para o povo de Deus, quando seu filho vier e destruir o templo do sem lei e julgar os ímpios, e mudar o sol, a lua e as estrelas. Então ele realmente descansará no sétimo dia, depois de descansar para todas as coisas. Farei o começo do oitavo dia, isto é, o começo de outro mundo. Carta de Barnabé, escrita por um pai apostólico do segundo século. Dizemos que esta cidade divinamente reconstruída, Jerusalém, foi providenciada por Deus para receber os santos em sua ressurreição e atualizá-los com a abundância de todas as bênçãos realmente espirituais, como recompensa por aqueles que desprezamos ou perdemos. Então, a reconstrução de Jerusalém, hoje, nesse momento, já está sendo falado que vai acontecer. E vai ser reconstruído o Templo de Jerusalém hoje. Está falando que agora, em 2021, tem um projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém. Isso faz parte das profecias sobre a Era da Paz. Então não fiquem assustados. E se alguém falar contra isso, dizer algo contra isso, dizendo que é o anticristo que vai reinar ali, pode ser que no princípio, pode ser que o anticristo sente na cadeira lá, né, do Messias, né, na cadeira ali. Mas fiquem tranquilos que Deus vai usar essa estrutura que ele produziu para poder, né, limpar tudo, vai limpar essa presença do anticristo, de tudo que ele fez, vai usar a estrutura do que ele produzir para poder fazer o reino da divina vontade acontecer em Jerusalém. Porque Jesus fala para Luísa que vai ser em Jerusalém também, tá? Então, fiquem em paz. Quando alguém falar que está sendo reconstruída a cidade de Jerusalém, fiquem felizes, não fiquem tristes, não fiquem preocupados, tá bom? Portanto, o Filho de Deus Altíssimo e Poderoso terá destruído a injustiça e executado seu grande julgamento e lembrado à vida os justos que estarão engajados entre os homens por 1000 anos e os governarão com a maioria, apenas com um comando. Assim, a bênção predita, sem dúvida, refere-se ao tempo de seu reinado, quando os justos decidirão ressuscitar dentre os mortos. Nossa, a gente tem poder de decidir, assim, ressuscitar dentre os mortos. Quando os justos virão por Deus ser ressuscitados, né? Quando a criação renascida e libertada da escravidão produzirá uma abundância de alimentos de todos os tipos, do orvalho do céu e da fertilidade da terra. Assim como lembram os idosos, aqueles que viram João, discípulo do Senhor, nos dizem que ouviram dele como o Senhor ensinou e falou sobre esses tempos. Irineu de Lyon, pai da igreja, há diversos aereges, né, no livro dele, os pais da igreja. A terra abrirá sua fecundidade e produzirá os frutos mais abundantes por si mesma. As montanhas rochosas devem pingar mel, correntes de vinho escorrem e rios correm com leite. Em suma, o próprio mundo se alegrará e toda a natureza se exaltará, sendo resgatada e libertada do domínio do mal e da impiedade e da culpa do erro. Lactância dos institutos divinos. Essas são as palavras de Isaías a respeito do milênio, porque haverá um novo céu e uma nova terra, e o primeiro não será lembrado nem entrará em seus corações, mas eles se alegrarão e se alegrarão com essas coisas que eu crio. Não haverá mais uma criança de dias lá, nem o velho que não preenche os seus dias, porque a criança morrerá 100 anos. Que louco! Pois como os dias da árvore da vida, assim serão os dias do meu povo, e as obras de suas mãos serão multiplicadas. Meus eleitos não trabalharão em vão, nem produzirão filhos por maldição, pois serão uma semente justa abençoada pelo Senhor. Então, e sua posteridade com eles. São Justino Mártir, Diálogo com Trifo, capítulo 81, Os Pais da Igreja, Herança Cristã. Infelizmente, o debate moderno ao redor desses ensinamentos dos padres preocupa-se com detalhes que, independentemente de qual posição se justifique, não afetam de maneira alguma o consenso geral subjacente dos padres, que haverá uma simetria profunda encontrada na história da criação dentro do tempo. Assim como emergiu de Deus santo, glorioso e pacífico, também retornará a ele no final, neste estado. Ver a prevalência dessa visão, no entanto, não requer olhar apenas para a história primitiva da igreja. Pode ser visto também no magistério moderno. Então, tá bom por aqui, né? Aí o próximo vai ser Papas e Magistério da Igreja, amém?
Deus abençoe vocês, estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.